Vereador Sidney Ávila realiza homenagens durante grande expediente. O parlamentar iniciou sua manifestação lembrando o Dia Municipal do Líder Comunitário. Servidores municipais participam do Dia do Desafio. A gente deu uma boa alongada, deu uma boa relaxada e aí pode ser que a pessoa comece a criar gosto por isso. O ANPAF completa 30 anos com homenagem do Parlamento Municipal. Para nós, hoje, aqui na Câmara, é motivo de muito orgulho, muita satisfação. O movimento comunitário está aqui hoje, né, e nessa sessão solene. Boa noite. O vereador Sidney Ávila aproveitou seu espaço no grande expediente para prestar homenagens. Ele parabenizou a atuação de líderes comunitários e entregou certificados de honra ao mérito pelo trabalho voluntário. Os 50 anos da Companhia Rio-Grandense de Saneamento e os 25 anos do programa Planalto nos Bairros também tiveram destaque. O parlamentar iniciou sua manifestação lembrando o Dia Municipal do Líder Comunitário. Para Sidney Ávila, é a partir da atuação dessas lideranças que os vereadores acompanham as demandas de cada bairro. A liderança de bairro é aquele que é o para-choque da comunidade. Muitas vezes ele pede, o executivo muitas vezes não atende, mas ele nunca deixa de lutar. Ele se doa em prol da sua comunidade, não esperando nada em troca. Ele não tem uma recompensa financeira, mas ele se doa em prol da comunidade. Então valorizar o presidente de bairro é valorizar a cidade, é valorizar o bairro, é valorizar os moradores daquele bairro pelo trabalho que o líder comunitário faz. Então a importância de nós hoje fazer essa homenagem do dia 26 de maio ser o Dia Municipal do Líder Comunitário e hoje no meu grande expediente poder fazer essa homenagem. Ainda na tribuna, Ávila parabenizou a Companhia Rio-Grandense de Saneamento pela passagem de seus 50 anos. Ele frisou a importância da empresa para o desenvolvimento do município. Nós sabemos que Passunda é o berço das águas do estado do Rio Grande do Sul. Aqui tem 5 bacias hidrográficas que abastecem mais da metade do estado. E nós sabemos que a Corsan tem esse papel de fazer a preservação desses mananciais e de fazer a distribuição da água para a nossa população, água de qualidade. E 50 anos da Corsan, nós vimos aí que cada dólar investido em saneamento, em água tratada, se economiza 4 em investimento em saúde. Então nós sabemos a importância hoje de preservar os nossos mananciais, de preservar a nossa água e também tem investimento no saneamento. E a Corsan está fazendo isso com investimento já feito, com investimentos que estão sendo realizados em Passunda e com outros que ainda virão. Então eu acredito que Passunda é uma cidade privilegiada por estar situada nessa região da bacia hidrográfica e também pelo trabalho que a Corsan está fazendo em prol da nossa comunidade. Por isso a homenagem. O superintendente regional da Corsan agradeceu a homenagem. Ele também comentou o empenho da empresa em desenvolver o melhor trabalho pelo abastecimento de água em Passo Fundo. Para nós é um orgulho, para nós funcionários, um orgulho receber essa homenagem, né, do vereador Sidney Ávila pelos serviços prestados pela Corsan nesses 50 anos. A Corsan que foi criada lá em 1966, né, especialmente na época para fazer o abastecimento de água e cumpriu com a sua meta. Né. Nesses 45 anos ela conseguiu universalizar o sistema de abastecimento de água e agora nos últimos 5 anos estamos investindo então na área do esgotamento sanitário. São investimentos vultuosos que a Corsan está se organizando, está planejando para conseguir cumprir a meta de universalizar o sistema de esgotamento sanitário. Já a equipe da Rádio Planalto foi lembrada pela realização do programa Planalto nos Bairros. O orador pontuou que há 25 anos a iniciativa dá voz à população. Além disso, o diretor da emissora comentou que o espaço é destinado para a comunidade realizar reivindicações e expor as suas conquistas. Isto representa para nós o reconhecimento de um trabalho de 25 anos que envolve colaboradores, direção, movimento comunitário, investidores e, enfim, a comunidade de Passunda toda, a qual nós somos agradecidos e, ao mesmo tempo, incentiva e nos desafia a continuarmos sendo a voz de confiança
da comunidade de Passo Fundo e transmitirmos as alegrias, esperanças, preocupações, os problemas e ajudar na solução dos problemas do movimento comunitário, a fim de tornarmos a nossa cidade cada vez mais humana, cooperativa e solidária. Eu sempre acompanhei a Rádio Planalto. E principalmente o Planalto nos Bairros, que é um programa que está interagindo com as associações de bairro. Toda sexta-feira está num bairro da cidade, está no interior ouvindo a comunidade e interagindo com as lideranças de bairro. Então chegar aos 25 anos e ver o programa ainda ativo, interagindo, isso é importante para a cidade de Passo Fundo. O Dia do Desafio foi criado no Canadá na década de 80 e acontece sempre no final de maio. Na Câmara de Vereadores, os servidores participaram de um alongamento. Fazer com que as pessoas interrompam suas atividades rotineiras e pratiquem, por pelo menos 15 minutos, qualquer tipo de atividade física. Esse é o objetivo do Dia do Desafio, que também mobilizou os servidores do Legislativo Municipal. Marcelo da Silva, funcionário da casa e aluno do curso de Educação Física, foi o responsável pela ação. A atividade física em si, ela é boa quando ela é rotineira e tudo mais. Mas só no caso desse dia do desafio que a gente teve, só de tu dar um estímulo da pessoa fazer alguma coisa, se mexer. Tem muita gente que às vezes não faz nada, vem de carro, não caminha nem uma quadra durante o dia. Então ali a gente deu uma boa alongada, deu uma boa relaxada e aí pode ser que a pessoa comece a criar gosto por isso. Se a gente consegue dar esse estímulo, a pessoa começa a criar gosto e depois ela vai por conta, isso fica muito melhor. A competição acontece entre cidades do mesmo porte populacional no mundo todo. Vence o desafio o município que mobilizar o maior número de pessoas em relação ao número oficial de habitantes. Este ano, em Passo Fundo, 48% da população participou da iniciativa. Marcelo lembrou que antes da competição, o mais importante é incentivar a melhoria na qualidade de vida. Mesmo eu trabalhando com informática, que todo mundo deve pensar e associar com a pessoa fica parada, fica sentada, mas não, às vezes justamente 10, 15, 20 minutinhos de fazer o coração dar uma aceleradinha, alguma coisa assim, já vai melhorar a tua qualidade de vida, vai melhorar a tua capacidade cardiovascular e não despende tanto tempo, é só questão de organização. Aqui a gente viu que não atrapalhou o trabalho de ninguém, foi 10 minutinhos, acho que alguns até conseguiram dar uma suada, eu quando conduzi a atividade dei uma suada, então se isso aí fez as pessoas gostarem, para mim eu estou satisfeito. E veja no próximo bloco outras informações do Legislativo Municipal. E aí, já conversou com seu filho sobre de onde vêm os bebês? Aquela história da sementinha, eu acho que fica mais próximo da realidade. E sobre o que ele quer ser quando crescer? Ele quer ser veterinário de bicho grande. Sobre sexo, já falaram? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? O crack cobra um preço muito alto. Você está a fim de pagar? Converse com seus filhos. Dê atenção. Oriente. Crack. É possível vencer. Já pensou em castrar seu pet? A castração em fêmeas, além de evitar diversas doenças, se realizada antes do primeiro cio, diminui em até 95% das chances da sua gata ou cadela adquirirem tumor de mama. Também evita a gravidez indesejada, entre outros incômodos com o cio, como a miação nervosa das gatas. O Compata recomenda a castração cirúrgica de seus animais. Além de ser responsável, é uma escolha saudável para os seus bichinhos. Salve, minha gente! Estamos no finalzinho do Maio Amarelo. Como você sabe, Maio Amarelo é um movimento que nasce com uma única e firme proposta: chamar a atenção das pessoas na construção de um trânsito cada vez mais humano e seguro. Eu hoje quero abordar um ponto muito importante que se relaciona com o movimento Maio Amarelo. Pedestres e motoristas podem e devem conviver em harmonia. Devemos ter em mente que existem espaços próprios para os carros rodarem, as ruas, e existem espaços próprios para os pedestres andarem, as calçadas. Até aí, nenhuma novidade. Vez por outra, os pedestres que têm que atravessar o espaço dos carros
as ruas, né? Naturalmente existem os locais adequados para que os pedestres façam essa travessia, com tranquilidade, a faixa de segurança. Vez por outra, os carros têm que atravessar o espaço dos pedestres, as calçadas. Tanto em um caso como no outro, os pedestres e os motoristas devem observar com bom senso a movimentação do que está acontecendo no sentido de evitar colisões. Por exemplo, não basta o pedestre usar a faixa de segurança sem olhar para os lados, para certificar-se de que não existe nenhum carro se aproximando. Por incrível que pareça, existem pessoas que usam a faixa de segurança e pensam que só por causa disso os automóveis têm a obrigação de parar. A coisa não funciona assim. Dependendo da velocidade e da distância que o carro está, não será possível frear e parar. Infelizmente, as leis da física, nesse caso, não permitem. Existe também a questão das ruas e avenidas preferenciais, onde naturalmente os carros andam com velocidade maior e não são obrigados a parar nas esquinas. Aí que mora o problema. Nas esquinas, tanto de vias preferenciais e das vias não preferenciais, existem as faixas de segurança que devem ser usadas com sabedoria. Se um pedestre atravessar a faixa de uma via preferencial sem a devida atenção e o motorista, surpreendido, tiver que frear, poderá mais uma vez, por causa das leis da física, haver um acidente. No caso dos automóveis que atravessam as calçadas para entrarem e saírem de suas respectivas garagens, também vale a atenção. Olhar para ver se não há pedestres que possam ser surpreendidos e se acidentarem. Portanto, respeito entre motoristas e pedestres é essencial. Não é porque o pedestre está na faixa de segurança que ele pode atravessá-la sem olhar ou sem a devida atenção, contando que o motorista tem de parar. Não é bem assim. Especialmente em vias preferenciais, sempre cabe atenção. Também o motorista que está em uma via preferencial e para dar passagem para o pedestre atravessar na faixa, não está agindo com sabedoria, pois pode provocar um engavetamento ou a colisão de outro veículo com o pedestre induzido a atravessar. Logo, pedestre, olhe com atenção antes de atravessar na faixa de segurança. Atravesse-a normalmente. Não precisa reduzir o passo, como que desafiando os motoristas a pararem. Inclusive, em certas situações, se o motorista parar para dar passagem, como no caso de vias preferenciais, poderá ocorrer acidente. E motorista, olhe com atenção antes de atravessar a calçada com o objetivo de acessar sua garagem. Compreensão e respeito mútuo são fundamentais. Todos nós, dependendo do momento, estamos pedestres ou estamos motoristas. Lembre-se sempre que todos nós, na condição de pedestres ou de motoristas, cometemos erros. Sejamos, portanto, mais tolerantes com os erros dos outros, pois a maioria desses erros é involuntária. Essa é uma questão de educação para o trânsito. Encerra amanhã o atendimento na Central de Trocas dos Uniformes Escolares. Podem ser substituídas peças com defeito de fábrica ou numeração diferente. A central fica no quartel da Brigada Militar, na Avenida Presidente Vargas, e funciona entre a 1h e 5h da tarde. E 2 semanas depois, escolas estaduais aqui em Passo Fundo seguem ocupadas. Por isso, o programa Educação e Debate vai abordar o assunto. Esta é uma parceria do canal Legislativo com o CMP. A Escola Eulina Braga, que é aqui pertinho da TV Câmara, ela foi a primeira a participar da ocupação. Como é que foi esse movimento inicial? Me conta. Até para começar a ocupação, a gente teve uma reunião com o coordenador da Sétima CRE, o Dr. Santos Olavo Mistorini, e na reunião com ele, a gente sentou para conversar com ele, o diretor da escola, para apresentar para os da escola, e ele perguntou para mim, durante nossa fala lá, se eu fazia parte do movimento que ocupa as escolas. Eu falei que talvez. Aí ele falou bem assim, sabe que o movimento não tem força, né? E quando ele falou isso pra mim, presidente de Grêmio, eu fiquei pensando, pô, nosso movimento não tem força. Tá. Aí eu saí de lá, pensando no que eu podia fazer, e depois disso eu pensei, a gente vai dar uma resposta à altura pro coordenador da CRE. Que o movimento tem sim força, sempre teve força.
E o Jornal da Câmara apresenta agora a reportagem produzida na solenidade que homenageou a UAMPAF. A União das Associações de Moradores acaba de completar 30 anos de história. E o reconhecimento partiu do vereador Marcos da Silva. O que me levou a fazer essa proposição aos 30 anos da UAMPAF é dos relevantes serviços prestados por essa entidade para o crescimento da cidade de Passo Fundo. Então, é uma homenagem que é simples, mas é uma homenagem mais que justa, onde foi aprovada por unanimidade pelos colegas vereadores. Então, a homenagem é de toda a Câmara de Vereadores, com os 20 vereadores e a vereadora Cláudia Furlaneto também. A União das Associações de Moradores de Passo Fundo foi criada em 24 de maio de 1986, com o objetivo de defender políticas públicas nas áreas da saúde, educação, transporte e bem-estar. Um dos primeiros presidentes foi Paulo Monteiro, que nos contou um pouco desta história. Notamos que a maioria dos problemas eram comuns. Por exemplo, calçamento, pavimentação no centro da cidade, água, luz, equipamentos de saúde, equipamentos de segurança pública no centro da cidade, escolas boas no centro da cidade. E as vilas completamente abandonadas. Escolas velhas de madeiras, as pessoas se uniam, se cotizavam para pagar instalação de rede de água, rede de luz. Então isso surgiu a cobrança. Por que só o centro da cidade? Só o centro da cidade, que é formado por pessoas, por gente que merece ter esses equipamentos de saúde, esses equipamentos de segurança, asfalto, calçamento. E foi esse o grande movimento. Então, se nós pegarmos uma foto de uma vila de Passo Fundo, antes da UAMPAF e hoje, nós vemos a diferença nesses 30 anos. Por quê? Porque com a união das associações de moradores, a população dos bairros, das vilas de Passo Fundo passaram a ser ouvidas, a terem voz ativa. O vereador Patrick Cavalcante também deixou a sua marca na UAMPAF. Ele presidiu a entidade entre 2001 e 2003 e foram muitas as conquistas. Para dar uma vida, um suporte para a UAMPAF foi a legalização de toda a parte administrativa, documentos, livro-ata, nós trabalhamos as declarações de moradores, que aí nós começamos a ter a constituição delas. Quando eu assumi, nós tínhamos em torno de 36 associações, nós ampliamos elas, entregamos com mais de 50 associações filiadas, e nós também aumentamos o colégio eleitoral. Quem votava na época, quando eu fui eleito? O presidente de bairro e mais 2 pessoas, né? Depois a gente conseguiu aumentar para que toda a diretoria votasse, e depois houve um aumento também para que toda a população pudesse votar. Agora, questão de 2 anos atrás, houve um congresso, e no congresso definiram então que só vota novamente só toda a diretoria, os 14 membros de cada diretoria das entidades filiadas à UAMPAF. Então, o movimento comunitário é muito forte, vem crescendo, é um destaque o movimento comunitário de Passo Fundo. Então, é uma homenagem muito grande que a Câmara de Vereadores faz hoje a todas as lideranças comunitárias e aos 30 anos da UAMPAF. Hoje, a UAMPAF coordena 94 associações de moradores de bairros, vilas e loteamentos. Entre os principais desafios, o presidente destacou: a UAMPAF tem um trabalho comunitário muito forte, né? Defende sempre a questão de saúde, bem-estar social, esporte nas vilas. E o principal desafio nosso é fazer com que cada vez mais nosso líder comunitário se fortaleça lá no seu bairro. Porque eu sempre digo o seguinte: se o líder comunitário estiver forte, estiver comprometido, quem ganha é a comunidade. São as pessoas que moram em bairro, pessoas que moram em vila, né? Este é o principal intuito da UAMPAF. E o presidente destacou ainda a parceria da UAMPAF com a Câmara de Vereadores. Segundo ele, a comunidade sempre é beneficiada com esta união de esforços.
pode ter certeza que o trabalho vai ser mais forte, o trabalho vai ser mais comprometido. Nós, recentemente, estivemos aqui na Câmara nessa situação das funerárias. Eu acho que é uma questão que nós temos que discutir mais, nós temos que, com a Câmara, fazer um esforço coletivo para que realmente o que aconteceu no passado não aconteça agora, né? E para nós, hoje, aqui na Câmara, é motivo de muito orgulho, muita satisfação, o movimento comunitário está aqui hoje, né, e nessa sessão solene. Para nós é motivo de honra receber essa honraria aqui da Câmara hoje aqui no plenário. E o Jornal da Câmara está chegando ao fim. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite e um ótimo início de semana.